Declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, vereadores, vereadora Cleuda, todos os funcionários dessa casa, a vocês que estão presentes aqui. Em nome da Beatriz, que é funcionária lá da Cetrim, saudar todos os presentes, aos funcionários da casa. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos. E, senhor presidente, me permita, quero parabenizar todos os vereadores dessa casa, porque há muitos anos essa casa não recebia o selo diamante de transparência e gestão pública, e nós recebemos esse ano, meu primeiro ano de mandato, assim como de muitos aqui. Vereador Jair, estamos de parabéns, que muitas câmaras não conseguiram, e graças ao trabalho, a um trabalho de parceria com todas as pessoas que fazem parte dessa casa. Ata da 30ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 2 de dezembro de 2025. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, plenário vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro da Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Jonildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Cleuda Alves dos Santos, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Aros de Lima, Jair Alves de Oliveira, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira, vereadores ausentes: Agenor dos Santos Martins, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Ayrton de Souza Amaral, para tratar de interesses particulares, e Marinete Macedo, para tratamento de saúde. Prosseguindo, senhor presidente, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Continuando, senhor presidente, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Solicitação de licença do vereador Jorge Luiz de Andrade Tavares para tratar de interesses particulares no dia 2 de dezembro de 2025. 2. Solicitação de licença do vereador Agenor dos Santos Martins para tratar também de interesses particulares no dia 2 de dezembro de 2025. Continuando e não havendo mais expediente a serem lidos, o senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores a se pronunciarem. Pronunciou-se o vereador Irmão Val, saudou a todos, fez agradecimento ao secretário de obra, Renato Macedo, que esteve com sua equipe realizando o trabalho de iluminação pública na comunidade de Setor 11. Pronunciou-se a vereadora Cleuda do Bacabalzinho, saudou a todos, destacou que vem à tribuna para agradecer ao prefeito Júnior Age, aos secretários municipais pela reforma do posto de saúde do Bacabalzinho, pois o mesmo apresenta diversos problemas. Continuando, registrou seu repúdio à Associação Divina Misericórdia, informando que recebeu diversas reclamações referentes aos pagamentos realizados pela referida entidade responsável pela prestação de serviço na área de saúde. Ressaltou que sempre defendeu os profissionais da saúde e, por esse motivo, não pode compactuar com essas situações, com as situações desta natureza. Afirmou que, no mês de novembro, conversou com os representantes da associação para tratar dos erros identificados nos pagamentos. Contudo, observou que, nesse mês, os problemas continuaram. Destacou ainda que a prefeitura tem efetuado regularmente
os repasses à associação, de modo que o erro estaria na própria entidade, que, segundo ela, não vem desempenhando seus serviços de forma adequada para com o município e os servidores. Pronunciou-se o vereador Arquimimo do Sindipesca, saudou a todos e, destacando o final do primeiro ano de mandato, enfatizou que muitos serviços foram realizados e outros ainda estão em andamento. Ressaltando que, em abril, esteve em Brasília juntamente com outros parlamentares, lembrou que foi alvo de críticas nas redes sociais devido às diárias e afirmou que os resultados daquela viagem começaram a aparecer. Lembrou que muitas pessoas não compreendem que os frutos das ações públicas não são imediatos, mas que chegam com o tempo. Agradecendo ao prefeito Júnior Age, informou que a Equatorial Energia já está na região da Costa do Amazonas, realizando a instalação de placas solares nas residências. Agradeceu aos vereadores que colaboraram para a concretização dessa conquista. Enfatizou que a população local é a principal beneficiada. Lamentou que tem pessoas que querem ser o pai da criança, buscando reconhecimento sem terem contribuído para a realização de iluminação solar nas comunidades da região da Costa do Amazonas. Pronunciou-se o vereador de Espinho do Limão. Saudou a todos e, agradecendo ao prefeito Júnior Age e ao prefeito em exercício, Hernando Corrêa, relatou que esteve na prefeitura acompanhado de lideranças da comunidade de Perímetro, Água Azeda, Novo Horizonte e Rabaçado, ocasião em que foram firmados diversos compromissos para atender as demandas dessas localidades. Agradeceu à Secretaria de Obras que vem avançando nos serviços da comunidade de Perímetro. Informou também que já esteve na comunidade de Jauari, acompanhado do engenheiro Souza, onde foi assumido o compromisso de que, em breve, os trabalhos também chegarão até aquela região. Registrou ainda o início das obras da Ponte do Anta, destacando que a Prefeitura está atuando em várias frentes, garantindo que a população seja devidamente atendida. Pronunciou-se o vereador Aldinho. Saudou a todos, agradecendo a Equatorial Energia, ao prefeito municipal e à Secretaria de Obras, enfatizou que o empenho e apoio prestados. Destacou que os frutos das viagens realizadas pelos vereadores começam a se apresentar e ressaltou que a comunidade de Sapucaia já conta com o padrão de energia instalado em todas as residências, assim como a comunidade de Curralinho. Enfatizou que, para um primeiro ano de mandato, essas são conquistas de grande relevância. Esclareceu acerca de informações falsas que circulou, atribuídas à Equatorial, que possíveis cortes de energia em residências com contas em atraso. Reafirmou acreditar tratar-se de notícia inverídica, uma vez que existe resolução normativa que regula esse tipo de procedimento. Ressaltou ainda a contradição existente no estado do Pará, que mesmo sendo produtor de energia por meio de hidrelétricas, possui a tarifa mais alta entre os estados atendidos pela Equatorial. Diante disso, solicitou que a situação seja amplamente divulgada e que chegue com celeridade ao conhecimento dos deputados e do governador do estado, para que as devidas providências sejam revistas. Não havendo mais vereadores se pronunciarem, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. Continuando, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer conjunto número 052 de 2025 das comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde, Redação Final, Terras, Obras e Patrimônio, Transporte, Comunicação, Pecuária, Indústria e Meio Ambiente e Turismo, referente ao projeto de lei número 025 de 2025 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e dá outras providências. Prosseguindo, senhor presidente, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer conjunto número 051 de 2025 das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, referente ao projeto de lei número 029 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial aos ocupantes de cargo de monitor no município de Monte Alegre e dá outras providências. Prosseguindo, senhor presidente, colocou em discussão e votação o parecer conjunto número 051 de 2025 das comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, referente ao projeto de lei número 029 de 2025. O parecer foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo e destacando o artigo 86, inciso 2, o senhor presidente comunicou aos parlamentares que o projeto de lei número 027 de 2025 do Poder Executivo está à disposição para ser examinado pelos vereadores. Continuando, senhor presidente,
colocou em primeira discussão o projeto de lei número 029 de 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial aos ocupantes do cargo de monitor do município de Monte Alegre e da outras providências. Com a palavra, o vereador Manuel Esbagaçado parabenizou o projeto, destacando que grande parte dos funcionários do município possui salários defasados e que, muitas vezes, ao chegar ao período da aposentadoria, a remuneração diminui ainda mais, o que leva muitos a permanecer trabalhando. Diante disso, parabenizou o Poder Executivo pela importante iniciativa, reconhecendo que o funcionalismo público merece o reajuste imposto. Com a palavra, o vereador Madison Pereira registrou seus cumprimentos às monitoras e servidores públicos de Monte Alegre que se faziam presentes nessa Casa Legislativa. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Prosseguindo, colocou-se em segunda discussão o projeto de lei número 015 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a última votação, tornando-se a lei número 5.423 de 2025. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 016 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Gilson Rodrigues dos Santos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em segunda e última votação, tornando-se a lei municipal número 5.424 de 2025. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando-a encerrada. Lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada bem como pelo senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, o vereador Junildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como ninguém discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos assistem, aos presentes, eu tenho aqui uma solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar aos nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 8 e 9 de dezembro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro votos de apreço e consideração. Atenciosamente, vereador Ayrton Souza, vereador do PP. Tenho aqui o ofício 036 de 2025, da Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Ensino Fundamental, prefeito Antônio Pereira de Araújo. O senhor vereador Madison Francisco da Cruz Pereira, excelentíssimo e muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos de Vossa Senhoria uma visita nesta Casa Augusta dos nobres vereadores, com o objetivo de conhecer e dialogar com os vereadores, assim disponíveis, a respeito do plano diretor no municipal no que diz respeito à formação dos bairros de Monte Alegre. Esta visita faz parte das aulas da disciplina de Geografia, sendo assim no dia 9 de dezembro, terça-feira do corrente ano, a partir das 8 horas. Vale ressaltar que a visita será realizada pelos alunos do sexto ano, acompanhados pelo professor Edivim Gomes da Silva. Certo de seu apoio e atenção ao nosso pedido, nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Ederson Alzirley Correia Silva, diretor da escola, lá do Antônio Pereira de Araújo. Sem mais expediente, senhor presidente. Não havendo mais expediente a serem lidos, e sendo a sessão exclusiva para apreciação e discussão e votação da Lei Orçamentária do município de Monte Alegre para o exercício de 2026, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando a matéria em discussão e votação. Coloco em discussão o parecer conjunto número 52 de 2025 das comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, Terra, Obras e Patrimônio, Transporte, Comunicação, Pecuária, Indústria, Meio Ambiente e Turismo, favorável PL número 25 de 2025, do Poder Executivo,
que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e das outras providências. O parecer está em discussão. Como nenhum vereador discute, o parecer está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Neste momento, será discutido e votado o PL número 25 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e das outras providências, artigo por artigo, conforme determina o regimento interno, artigo 86, inciso 4º. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º do PL número 25 de 2025. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência, a todos os nobres vereadores, para ler antes dos artigos a mensagem do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 025, de 30 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165, 165, inciso 3 da Constituição Federal, na Lei Federal número 4.320 de 1964, na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, aprovada por esse Parlamento. O projeto de lei, ora submetido, compreende: 1. Orçamento fiscal, abrangendo os poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo poder público municipal. A receita total é estimada a 305.613.000, sendo fixada a despesa em igual valor, observando-se o princípio do equilíbrio orçamentário. O orçamento foi elaborado de forma a compatibilizar as necessidades da população montealegrense com a responsabilidade fiscal, observando-se as vinculações constitucionais e legais, notadamente aquelas relacionadas à educação, saúde e seguridade social. Destaco ainda que o projeto contempla autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 60% da receita prevista, nos termos da Lei nº 4.320/64, instrumento este necessário para garantir a adequada execução do orçamento diante das flutuações próprias da gestão financeira e das receitas públicas. Cumpre-se assinalar que o presente projeto de lei guarda plena consonância com o Plano Plurianual de 2026 a 2029 e com as diretrizes fixadas pela LDO 2026, assegurando coerência no planejamento orçamentário municipal, bem como a execução de programas, projetos e ações que materializam as políticas públicas prioritárias para o desenvolvimento do município. Dessa forma, considerando o caráter essencial dessa peça para a governança municipal e para a continuidade da prestação de serviços públicos de qualidade, solicito apoio e aprovação desse projeto de lei por parte dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre, 30 de setembro de 2025, José Alfredo Silva Age Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre. Projeto de lei número 025, de 30 de setembro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e da outras providências. Excelentíssimo senhor José Alfredo Silva Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, encaminha o projeto de lei número 025 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Título 1 das disposições preliminares. Agora eu vou começar artigo por artigo, senhor presidente e senhores vereadores. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para exercício financeiro de 2026, compreendendo: inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. E, inciso 2, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo
todas as entidades e órgãos por eles vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo poder público municipal. Lido o artigo 1, senhor presidente. Coloco em primeira discussão o artigo 1º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 1º do PL número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo 1º do projeto-lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 2º do PL número 25 de 2025. Da estimativa da Receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada em 305.013.000, desdobrada em orçamento fiscal e da Seguridade Social. Lido o artigo 2º, senhor presidente. Coloco em primeira discussão o artigo 2º da Lei 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 2º do PL 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo 2º do projeto de lei 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade, em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 3º do PL número 25 de 2025. Da fixação de despesa. Artigo 3º. A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em 305.613.000, apresentando a seguinte composição. Inciso 1. 205.370.000 reais do orçamento fiscal. 2. 100.243.000 reais do orçamento da Seguridade Social. Senhor presidente, senhores vereadores, lido o artigo 3º. Coloque em primeira discussão o artigo 3º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 3º do PL 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo 3º do projeto do projeto de lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 4º do projeto número 25 de 2025. Artigo 4º. A despesa fixada, definindo a programação dos órgãos em programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta lei, observando o disposto na Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Lido o artigo, senhor. Coloque em primeira discussão o artigo 4º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 4º do projeto número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação, artigo 4º do projeto de lei número 25 de 2025. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 5º do PL número 25 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 5º está dentro do capítulo 3 da autorização para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, inciso 1, a abrir créditos adicionais suplementares, dotações orçamentárias até o limite de 60% do total de receitas prevista para o exercício 2026, adotando como fonte de recursos definido no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320/64. Lido o artigo, senhor presidente. Coloque em primeira discussão o artigo 5º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 5º do PL número 25 de 2025 está em votação.
Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo 5º do projeto-lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 6 do PL número 25 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 6º, 7º e 8º, todos estão dentro do capítulo 3, que é da autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares. Para não ficar repetitivo quando eu for ler cada artigo. Artigo 6º. Ficam incluído o limite estabelecido no artigo 5º, inciso 1 desta lei, os créditos adicionais suplementares. Inciso 1. Abertos com recurso de reserva de contingência em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal número 1763, de 16 de janeiro de 1980. Inciso 2. Destinado às despesas com pessoal dos profissionais vinculados à educação básica. Lido o artigo 6º, senhor presidente. Coloque em primeira discussão o artigo 6 texto da lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 6º do PL número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o artigo 6º do projeto de lei número 25 de 2025 por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 7º do PL número 25 de 2025. Artigo 7º. Os créditos adicionais suplementares, com indicação de recursos referente à unidade orçamentária do Poder Legislativo, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320 de 1964, terão que ser solicitados ao Poder Executivo por meio de ofício. Lido o artigo 7º, senhor presidente. Coloque em primeira discussão o artigo 7º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 7º do PL número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo 7º do projeto de lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 8º do PL número 25 de 2025. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir novas fontes de recursos por crédito suplementar em dotações já fixadas na Lei Orçamentária Anual, sempre que verificar inexistência ou insuficiência de disponibilidade financeira na fonte originalmente prevista. Parágrafo 1º. A inclusão de nova fonte de recursos não importará em alteração do valor total da dotação aprovada, servindo apenas para viabilizar a execução de despesas já autorizadas. Parágrafo 2º. Nos casos em que a execução da despesa não puder ser realizada com a fonte de recurso inicialmente consignada, o pagamento poderá ser efetuado mediante utilização de outra fonte de recurso que disponha de disponibilidade financeira suficiente, devendo o ajuste ser devidamente registrado no sistema contábil e orçamentário, observada a legislação aplicável. Parágrafo 3º. Essa autorização não afasta a observância das vinculações constitucionais e legais das receitas, devendo o Executivo assegurar que as despesas custeadas com as novas fontes respeitem a destinação específica dos recursos. Lido o parágrafo 8º, senhor presidente. Coloque em primeira discussão o artigo 8º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 8º do PL número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O artigo número 8 do projeto-lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do artigo 9º do PL número 25 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 9º está no capítulo 4 das disposições finais. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Gabinete do Prefeito de Monte Alegre, 30 de setembro de 2025. José Alfredo Silva Agi Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre. E só para finalizar,
O projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 está aqui na Câmara, assim como na Prefeitura, e à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse. Coloco em primeira discussão artigo 9º da Lei número 25 de 2025. Como nenhum vereador discute, o artigo 9º do PL número 25 de 2025 está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. O artigo número 9 do projeto de lei número 25 de 2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Reforçamos o convite aos nobres vereadores para que amanhã, 9 de dezembro, às 8 horas, no plenário desta casa, possamos receber os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, o prefeito Antônio Pereira de Araújo. A visita tem como objetivo conhecer o plano diretor do município, os vereadores e as dependências do Legislativo. Não havendo mais matérias e nada a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2025. Boa noite a todos.